21. Viver em outro mundo. Capítulo 383. Fala Clã Nubli na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli Zawai atualmente sabia desses assuntos. Embora ele estivesse ficando dentro do pátio da Ameixa Doce nesses últimos dias enquanto nunca saía, ele ainda sabia o que aconteceu dentro do escritório do Lorde da cidade. É claro que ele saberia, ele tinha um monitor. Embora ele tivesse sido bastante discreto, ele foi muito informado sobre os acontecimentos no continente. Ele sabia que Smith não seria desinformado sobre os assuntos do continente, e quando Smith soubesse sobre eles, ele discutiria com outras pessoas. Contanto que ele falasse sobre isso dentro da mansão do Lorde da cidade, Zawai descobriria sobre isso o mais cedo possível. Zawai estava extremamente satisfeito com as ações de Smith, mas não com a família Calci. Ele não achou que a família iria querer pegar seus métodos. Isso deixou Zawai muito zangado. Mas ouvindo as conversas de Pio e Smith, ele soube que embora a decisão fosse da família, nem todo mundo era responsável por isso. Isso deixou Zawai bastante tranquilo. Ele também estava claro sobre as disputas internas dentro dessas grandes famílias, então a família Calci com certeza não seria uma exceção. Era impossível para tal família não ter seus próprios combates internos pelo poder. Isso deixou Zawai bastante aborrecido. Ele não queria se envolver nessas coisas, mas esses assuntos realmente vieram encontrá-lo. Atualmente, Laura e Megan estiveram muito próximas nos últimos dias. Ultimamente elas estavam andando ao redor da cidade Água Celestial para brincar. Em contrapartida, já que Zawai sabia que havia muitas pessoas que estavam procurando por ele, ele apenas ficou dentro da mansão do Lorde da cidade. Laura e as outras não estavam apenas andando ao redor da cidade para brincar, mas também para olhar para a situação da cidade, assim como procurar por um lugar adequado para estabelecer sua loja. Zawai queria procurar por um bom lugar para uma loja dentro da cidade Água Celestial. Embora Smith lhe dissesse que esse assunto seria cuidado por ele, Zawai não colocou sua esperança nele. Afinal, ele não poderia somente depender de Smith para tudo. Ele era seu parceiro. Se eles não pudessem estar na mesma posição, sua parceria não seria sólida. A premissa de uma cooperação era o equilíbrio de ambos os lados. Se a posição das duas partes na parceria não fosse igual, um deles poderia somente ser considerado como sendo um contratado. Agora que Zawai estava ficando dentro da mansão do Lorde da cidade, ele sentiu que ele estava se contratando para a família Calci. Isso deixou Zawai profundamente incomodado. Deve-se dizer que Zawai era uma pessoa orgulhosa. Quanto mais orgulhoso uma pessoa era sobre si mesma, menos provável eles iriam querer depender de outras pessoas. Foi ainda mais assim quando Zawai aprendeu os detalhes da situação. Ele queria encontrar uma casa para ficar ainda mais. Ele não queria que a família Calci pensasse que ele lhes devia um favor, já que ele estava permanecendo na mansão. Enquanto ele estava pensando sobre isso, a porta de Smith sendo aberta foi vista no monitor. Quando Smith viu Pio entrar, ele imediatamente disse: "Tio Pio, qual é o problema?" Pio olhou para Smith e forçou um sorriso. "O quinto jovem mestre está chegando em 2 dias. Eu acho que ele não vem com boas intenções. Seria melhor dizer ao Sr. Zawai sobre a informação." Ouvindo o relatório de Pio, Smith não pôde deixar de franzir a testa. Ele não pensou que Juan iria pessoalmente vir encontrar Zawai. Embora Smith não temesse Juan, não seria bom se Juan ofendesse Zawai. Pensando nisso, Smith imediatamente levantou e disse: "Venha, vamos ir ver o pequeno Ai." Então ele liderou Pio para caminhar na direção do pátio da Ameixa Doce. Vendo a situação, Zawai imediatamente desligou o monitor. Ele começou a preparar um pote de chá e pegou um livro, fingindo estar lendo todo esse tempo. Embora ele estivesse fingindo, o livro que ele leu era sobre Ki de batalha. Agora que a fazenda tinha alcançado o nível 25, somente precisou 5 níveis para chegar no nível 30. Quando essa hora chegar, ele poderia aprender ambos, magia ou Ki de batalha. Zawai estava mais inclinado a aprender Ki de batalha, já que o espaço já tinha seu próprio sistema de magia. Ele já podia usar magia, mas ele era ignorante sobre Ki de batalha. Assim, ele começou a se educar. Enquanto ele aprender Ki de batalha,
Ele poderia efetivamente se tornar um praticante cultivacional duplo marcial e mágico. Isso era muito importante para ele, então ele queria entender intimamente o Ki de batalha. Apenas depois que ele tinha lido uma única página, Smith chegou. Smith não foi educado e entrou diretamente. Ele não queria que ninguém soubesse que ele veio aqui. Depois de entrar e ver Zhao Ai lendo no interior, Smith não pôde deixar de rir e dizer, eu devo dizer, pequeno Ai, você é bastante livre e restrito. Escondido aqui bebendo chá, você parece muito confortável. Zhao Ai sorriu fracamente e respondeu, é bem legal. Qual é o assunto? Porque o irmão mais velho Smith veio aqui hoje. Smith assentiu e depois sorriu rigidamente. Então eu vou deixar você com isto. Mas tem algo ruim, pequeno Ai. Eu tenho algo para te dizer, por favor não fique ofendido. Zhao Ai assentiu, então Smith continuou, alguns anciãos da família foram incitados pelo meu irmão mais novo para fazer você entregar o método de criação de peixe de fogo. Eu recusei sua decisão, mas meu quinto irmão inesperadamente veio pessoalmente. Meu irmão é uma pessoa muito arrogante, e algumas vezes eu sou incapaz de controlá-lo. Eu não quero que ele te force, pequeno Ai. Então você pode ir se esconder por algum tempo. O irmão mais velho com certeza encontrará maneiras de salvar você. Zhao Ai estava surpreso. Ele não pensou que Smith realmente diria isso. Ele se virou para Smith e disse, irmão Smith, o que você quer dizer? Nós não vamos cooperar mais. Se fizermos, seu irmão mais novo ainda pode interromper as nossas operações mais tarde. Eu não posso estar sempre escondido, eu posso? Smith sorriu amargamente enquanto ele balançava sua cabeça. É claro que não, eu vou resolver esse assunto o mais rápido possível. Mas você precisa me dar algum tempo. O que você acha? Seu irmão mais velho está lhe implorando. Zhao Ai olhou para Smith enquanto ele calmamente assentiu. Muito bem, eu vou deixar a cidade Água Celestial amanhã. Mas eu espero que o irmão mais velho possa consertar esse assunto assim que possível. Eu vou deixar minha besta fantasmagórica do tipo águia para que então você possa usá-la para me entregar uma carta quando o assunto for cuidado. Não se preocupe, enquanto você entregar a carta para a águia, ela certamente vai me encontrar. Smith assentiu, então forçou um sorriso para Zhao Ai, pequeno Ai. Desta vez o irmão mais velho foi injusta com você. Eu espero que você não fique ofendido por isso. Zhao Ai retornou o sorriso e disse, eu não importo. Todo mundo tem algo que eles não podem resolver facilmente. Fique tranquilo. Smith assentiu e depois disse, isso é bom. Em um instante eu vou fazer as pessoas prepararem o dinheiro para que você possa levá-lo com você quando você sair. Eu também vou dar um notificado para a família Shelley ao longo do caminho. Zhao Ai sorriu. Bom, além disso, você pode lhes dizer que se eles tiverem quaisquer plantas ou animais únicos, eu posso levar elas ao invés de dinheiro. Eu vou pagar um alto preço. Smith já sabia desse costume de Zhao Ai. Então ele não estava surpreso e apenas assentiu. Muito bem, fique tranquilo, eu vou cuidar disso. Pequeno Ai, você deveria se arrumar. Eu não vou incomodar você. Tome uma bebida comigo esta noite, já que eu não vou ser capaz de despedir de você amanhã. Zhao Ai sorriu fracamente e disse, você não tem que ser educado irmão mais velho. Certo, eu quero comprar escravos. Seria melhor se eles tivessem habilidade em artesanato. Eu não importo sobre quão caros eles sejam. Se eles não puderem ser preparados hoje, então me entregue eles quando eu voltar. Também é bom. Não importa que tipo de habilidades artesanais eles tenham, eu os comprarei, contanto que eles tenham a habilidade. Smith assentiu, certo, não se preocupe. Eles estarão esperando por você quando você retornar. Quantos você quer? Zhao Ai respondeu, quanto mais melhor, exceto pelo artesanato. Seria melhor se você também pudesse me encontrar alguns escravos do que são alfabetizados. Eu não quero escravos de batalha que não sabem como ler. Eu quero aqueles que sabem criar e aqueles que sabem ler. Embora ele não soubesse por que Zhao Ai era tão específico sobre os escravos, Smith não perguntou nada além e apenas assentiu, tudo bem, da próxima vez que você vier, eu prometo a você que você será capaz de conseguir esses escravos. Zhao Ai assentiu, isso é bom. Então irmão mais velho, você ainda precisa ficar ocupado. Você não tem que se preocupar comigo mais. Então Smith se levantou e saiu. Olhando para a partida de Smith, Zhao Ai sorriu amargamente para si mesmo. Eu apenas cheguei por 2 dias.
Agora eu preciso partir. Bem, acontece que eu preciso aprender a fermentação de cerveja com o pequeno Jim. Ah, eu não achei que eu realmente precisaria aprender a fazer cerveja de um macaco. Se eu dizer isso para alguém, eles com certeza ririam de mim. Depois de se ridicularizar, Zhao Ai retornou sua atenção para o livro de fundamentos do Ki de batalha. O conteúdo do livro era muito simples. Ele ensina a você a se exercitar e constantemente a melhorar sua força física. Com o tempo você vai sentir uma sensação de formigamento, e essa sensação seria Ki de batalha. É uma força misteriosa presente no corpo humano. Essa teoria não era nova para Zhao Ai. Haviam várias descrições do Ki presente nas artes marciais chinesas. Zhao Ai costumava ser um otaku, então ele leu uma tonelada de novelas. Então não foi estranho para ele ter algum tipo de sonho de ser um artista marcial. Ele tentou aprender alguma arte marcial da televisão, mas já que ele não tinha um guia apropriado de um mestre, ele não teve nenhum resultado positivo. Então ele finalmente desistiu. Embora esse livro tivesse alguns aspectos que eram muito diferentes do que ele sabia, havia maneiras comuns neles que ajudariam uma pessoa a ficar mais forte. Nas artes marciais chinesas, os pontos principais eram dar prioridade à saúde do corpo, pagando mais atenção a respirar e exalar. Que de batalha era mais como os termos chineses nas artes marciais externas. Eles deram ênfase principal na força corporal, circulando o que externo mais do que interno. Não somente enfatizava ter um corpo forte, também realçava ter uma força de luta forte. Mas esse tipo de método de prática poderia facilmente causar ferimentos internos. Quando veio a guerreiros, ferimentos internos eram muito difíceis de curar. Se você fosse incapaz de curar completamente seus ferimentos internos, eles podem afetar você quando você ficar velho. Isso era o que a maioria dos guerreiros temiam. Isso deixou os sentimentos de Zhao Ai bastante complexos. Ele não sabia se ele deveria praticar Ki de batalha ou as artes marciais que ele tinha tentado aprender antes. Sem saber, a tarde veio. Laura e as outras também voltaram com Megan. Quando chegaram no pátio da Ameixa Doce, Megan conversou com Laura e as outras por um tempo antes de partir. Depois de ver Megan partir, Laura e as outras imediatamente foram até o quarto de Zhao Ai. Vendo que o grupo tinha voltado, Zhao Ai deu um aceno e sorriu. Como foi? Você se divertiu? Laura se sentou e serviu-se uma xícara de chá. Muito divertido, mas não tinha mais nenhuma coisa que nós achamos divertido. E quanto a você, irmão Ai? Você não ficou entediado ficando com as mesmas pessoas e em casa o tempo todo? Zhao Ai balançou sua cabeça e disse, não tem outras pessoas presentes aqui agora. Você precisa arrumar. Nós vamos voltar para a Ilha do Macaco. Laura olhou para Zhao Ai e perguntou, irmão Ai, houve algum problema? Zhao Ai assentiu, então ele disse para Laura e os outros sobre o assunto da família Calci. Laura ouviu e depois calmamente disse, certo então, vamos partir por um tempo. Desse jeito, não nos preocuparemos sobre os assuntos internos da família Calci. Pelo menos o irmão Smith ainda cuida de nós. Zhao Ai concordou, é claro que ele cuidaria de nós. Caso contrário, ele não nos faria partir. Se nós ficarmos, nos envolveremos nos esquemas de Joan. Nós poderíamos ter ficado bem ao lado do irmão Smith, mas ele não nos deixou fazer isso. Isso expressou sua sinceridade na nossa direção. Eu acho que é bom também para nós irmos para a Ilha do Macaco. Seria melhor se nós aprendermos a como fermentar aquela cerveja feita pela tribo do Pequeno Jim. Isso pode nos permitir adicionar isso como um de nossos produtos, aumentando nosso lucro. O pequeno macaco estava atualmente sendo embalado por Meg. Quando ele ouviu Zhao Ai mencionar ele deu alguns gritos felizes enquanto ele expressava uma aparência orgulhosa. Laura sorriu para o pequeno Jim. Do que você está tão orgulhoso? Essa coisa que você criou é muito ácida. Seria estranho se as pessoas realmente gostassem disso. Eu na verdade gosto da fruta da árvore do pão. Irmão Ai, você disse que você não está plantando arroz de bambu desta vez. Por que não plantar algumas árvores do pão? Zhao Ai sorriu e disse, eu realmente tive a mesma ideia. Parece que a árvore do pão tem mais rendimento comparado ao arroz de bambu. Mas também existe vantagens em plantar arroz de bambu. Nós não temos outra escolha além de continuar plantando-os. E quanto a isso, eu vou pedir para Kair deixar um pedaço de terra para a árvore do pão. O que você acha? Mega assentiu desta vez. Está bom. A fruta da árvore pode ser comida diretamente, também tem um bom sabor.
Portanto, uma fruta é o bastante para um homem fera comer. Se nós salvarmos os frutos que colhermos, nós poderemos vendê-las para o irmão Alice na primavera. Certamente será um grande golpe. Certo, pequeno Jim. Pequeno Jim gritou alegremente. Ele moveu seus membros enquanto estava nos braços de Meg, que fez a mulher sorrir ternamente. Com o pequeno Jim presente, eles pareciam estar rindo muito mais. Zhao Ai assentiu e disse: a ideia de Meg é muito boa. Além disso, a fruta do pão pode ser mantida por muito tempo. Também, nós parecemos subestimar a bebida do pequeno Jim. Embora pareça ser ácida, isso é porque o pequeno Jim fermentou por muito tempo. Caso contrário, o sabor deveria ser muito bom. Você não experimentou o cheiro doce da bebida? Acredite em mim, essa bebida com certeza será o mais vendido no continente no futuro. A razão por trás da confiança de Zhao Ai resulta dos volumes de cervejas vendidos na Terra. Não importa se é homem ou mulher, quase todo mundo beberia alguns copos de cerveja. De todas as bebidas vendidas, a cerveja era considerada uma com mais volumes consumidos. Se Zhao Ai conseguisse produzir cerveja, com certeza venderia muito bem no continente. Além disso, a razão do porquê Zhao Ai queria continuar plantando arroz de bambu era porque ele queria fazer vinho de arroz. Quando ele conseguisse fazer vinho de arroz, certamente seria popular também. Com esses produtos, eles poderiam ganhar muito dinheiro. Como Laura e as outras não gostaram do sabor da cerveja, eles não beberam muito quando eles ainda estavam na Ilha do Macaco. Eles apenas bicaram e não consumiram muito. Então, quando Zhao Ai expressou seus pensamentos, eles não acreditaram nele. Laura franziu a sobrancelha e disse: realmente? O irmão Ai está realmente confiante sobre isso. Zhao Ai assentiu, enquanto o pequeno Jim gritava orgulhosamente do lado. Isso trouxe outra rodada de risos do grupo. Viver em outro mundo. Capítulo 384. Zhao Ai sentou no avião enquanto deixava a cidade Água Celestial. Agora, eles já estavam em alto mar. Embora essa parte do mar ainda estivesse sob a região do Império Rosen, não haviam muitos navios de guerra do Império Rosen que pudessem ser vistos. A defesa marítima do Império Rosen não era muito forte. Seus navios de guerra eram geralmente usados para manter seu território marítimo em ordem. Aqueles que o Império enviou para fora para pilhagem e roubo eram geralmente seus corsários. Pode soar como um absurdo, o Império enviaria alguns corsários para o mar. Mas essa era a verdade, aqueles corsários não agiriam dentro das águas do Império Rosen. Além disso, eles não içariam a bandeira do Império. Na verdade, esse assunto de nações enviando corsários em frente era um segredo público. Quase todas as nações no continente tinham seus próprios corsários que se movem em diferentes partes do mar, ostentando diferentes bandeiras da sua nação anfitriã. Mas eles ainda estavam sob algum tipo de controle pelo Estado. No entanto, esses corsários geralmente não teriam grandes vidas. Se eles fazem um mau trabalho, sua nação anfitriã lhe daria deles. Como ainda havia necessidade de controlar esses corsários, um membro oficial da nação agiria como seu núcleo verdadeiro. Os outros membros geralmente eram mercenários. Pegue a frota de corsários do Império Rosen, por exemplo. Seu comandante da frota é um membro da família Imperial Rosen, mas todas as outras pessoas eram na maioria mercenários. Quando eles se transformaram em corsários, suas identidades seriam criminosas, piratas. Mas se eles chegassem no Império Rosen, eles receberiam asilo pela marinha do Império Rosen. Zhao Ai e os outros estavam agora no alto mar, embora eles ainda não estivessem fora das águas do Império Rosen. O controle do Império ao redor dessas partes era bastante relaxado. Essas partes eram lugares muito atrativos para mercantes. Embora eles poderiam viajar ao longo do litoral do Império por segurança, eles precisariam pagar taxas. Mas se eles viajassem ao longo dessas águas, embora eles pudessem encontrar alguns piratas, ainda havia a possibilidade de viajar em segurança. Desse jeito, eles não precisam pagar taxas, já que taxas por carga náutica eram muito altas. Zhao Ai não se importou com nada disso. Agora, ele estava carregando o emblema da família Calci. Ter esse emblema significa que ele estava isento da taxação do Império Rosen. Era o privilégio familiar. Com esse privilégio, não havia como Zhao Ai não fazer uso disso. Ele não queria que o seu dinheiro fosse usado para pagar taxa no Império Rosen. Neste momento, Zhao Ai estava sentando no convés do seu navio enquanto olhava o mar. Várias pequenas ilhas passavam tranquilamente. A cena era muito tranquila e calma.
Zhao gostava da calmaria do mar. Ele pensou que o mar era como uma pessoa. Algumas vezes ela estaria de bom humor, algumas vezes de mau humor. Embora os dois aspectos tivessem seu próprio charme, Zhao acreditou que quando o mar estava tranquilo era o seu momento mais belo. Parecia como uma bela adormecida. No momento, uma frota de navios podia ser vista se aproximando na distância. Zhao não pôde deixar de olhar para o grupo de navios, já que os navios não eram navios comuns. Eles haviam içado a bandeira do Império Rosen. A frota era liderada por 3 encouraçados de guerra de 5 mastros seguidos por 7 navios de guerra de 3 mastros. Um total de 10 navios estavam indo para a localização de Zhao. Zhao olhou. Não era normal para esses navios chegarem nessas partes do mar. A única razão para sua aparição aqui deveria ser o grupo de Zhao. Zhao franziu a testa. Então ele abriu o monitor. Os navios não estavam muito longe deles. Ele deveria ser capaz de ver a parte oposta na distância. Ele sabia que o líder de tal demonstração de poder deveria estar em um daqueles 3 encouraçados de guerra. Então ele focou sua atenção nos 3 navios e vasculhou por possíveis suspeitos. Laura e as outras estavam parados do lado de Zhao. Então elas sabiam o que estava acontecendo. Elas também estavam prestando atenção no monitor e queriam ver quem estava os bloqueando. Seu navio estava usando o emblema da família Calci. Nenhum navio comum ousaria se aproximar. Os olhos de Zhao subitamente se encolheram. Isso era porque ele viu uma pessoa jovem com menos de 30 anos usando roupas nobres. Ele parecia muito charmoso enquanto carregava seu cajado mágico. Naturalmente, Zhao não notou o jovem por causa de como ele parecia bem. Pelo contrário, ele não gostou desses tipos de homens. Para Zhao, eles pareciam como um ovo bem polido. A principal razão pela qual Zhao foi surpreendido era porque o jovem parecia como uma versão jovem de Smith, mas mais charmoso. Ver o jovem fez Zhao pensar que esse homem deveria ser o 5º irmão de Smith, Juan. Zhao não pôde deixar de franzir a testa. Ele não entendeu por que Juan apareceria neste momento. Além disso, eles pareciam estar planejando bloquear seu navio. Smith não disse que esse cara chegaria amanhã na cidade Água Celestial. E que ele chegaria pelo Rio Puro. Por que ele estaria aqui? Enquanto pensava nessas coisas, os 10 navios já tinham se aproximado do grupo de Zhao. O navio de Juan foi para o lado de navio de Zhao. Então enquanto usava uma rampa, os 2 navios foram conectados. Neste momento, Juan apareceu. Zhao não o parou. Ele sabia que não havia utilidade para preveni-lo de se aproximar. Juan veio em todo caso. Zhao teve que vir e conhecê-lo. Ele queria saber que tipo de pessoa esse Juan era, o que ele queria, assim como se ele iria ameaçá-lo. Juan chegou a bordo do avião e então deu uma olhada em Zhao. Sua expressão mostrou que ele parecia ver um mendigo da rua. Mas quando ele viu Laura junto com Megnier, seus olhos se iluminaram. Isso fez a expressão de Zhao afundar. Ele imediatamente não gostou dessa pessoa. Não importa se ele era irmão de Smith ou se ele era um membro da família Calci, Zhao passou a desprezá-lo. Zhao não disse nada. Ele apenas olhou para Juan enquanto Juan também olhava para ele. Juan estava esperando Zhao falar primeiro, mas Zhao não fez isso. Essa era uma competição de silêncio. Vaca amarela. Luiz. KKK bem isso mesmo. Zhao olhou para o rosto de Juan, então ele de repente sorriu. Ele acenou sua mão e seus mortos-vivos prepararam cadeiras e mesas, bem como o chá. Quando Zhao acenou sua mão, Laura e os outros entenderam o que ele queria fazer. Então eles imediatamente sentaram nas cadeiras e se serviram de uma xícara de chá, ignorando a presença de Juan. Juan estava a princípio estupefato sobre o que aconteceu. Em seguida uma raiva sem limites veio. Ele não achou que Zhao escolheria ignorá-lo desse jeito. Ele desconsiderou completamente seu rosto. Quando ele viu que Zhao pegou uma maçã para provocar o macaquinho nos seus braços, Juan não conseguiu evitar mais. Então ele rugiu para Zhao. Zhao, você ousa me ignorar? Você sabe quem eu sou? Você ousa agir desse jeito comigo? Zhao olhou para Juan e mostrou um vago sorriso. Por que você não se pergunta quem você é? Por que está me perguntando? Por que seria ridículo para mim tratar você desse jeito? Esse é o meu navio, minha propriedade privada. Foram vocês quem realmente ousaram vir a bordo do meu navio sem a minha permissão. Agora o quê? Você quer que eu convide você para comer? Juan apontou seu dedo para Zhao, incapaz de dizer uma palavra.
Neste momento, a pessoa do lado de João gritou e correu na direção de Zhao Ai. Zhao Ai já estava desconfiado dessas pessoas. João trouxe alguns guerreiros vestidos de pessoas com ele. A força dessas pessoas não era grande. Eles tinham o mesmo padrão dos cachorros. A pessoa que atacou Zhao Ai obviamente queria fazer Zhao Ai parecer horrendo esperando que João o recompensasse depois. No entanto, Zhao Ai não se importou com ele. O guerreiro tinha força de um 5º nível. Nesse navio, qualquer morto-vivo podia cortar esse homem ao meio em questão de segundos. Zhao Ai não piscou e apenas deu uma olhada no Shun que estava atrás dele. Shun imediatamente apareceu do lado do guerreiro, apontando sua adaga no pescoço do guerreiro em um aperto reverso. Neste ponto, Zhao Ai calmamente disse, é o bastante, Shun. Eu não quero ver sangue hoje. Shun assentiu, embora a adaga não continuasse no seu caminho. Shun não a retirou. Ele apenas olhou para o guerreiro com olhos frios. O homem, por outro lado, não ousou mexer nenhum único dedo. Ele viu nos olhos de Shun que se ele movesse um pouquinho, a outra parte não hesitaria em cortar seu pescoço. As outras pessoas que vieram no navio estavam paralisadas. João não pensou que Zhao Ai ousaria agir. Os outros guerreiros ao redor de João imediatamente foram protegê-lo. Zhao Ai se levantou. Então ele olhou para João e disse, você deve ser o João, certo? Não se preocupe, eu não vou matar você em favor ao irmão Smith. Então, o que você quer? João olhou para Zhao Ai e depois acenou sua mão. O guerreiro imediatamente voltou para o seu lado. Embora o guerreiro tenha tido sucesso, João certificou de lembrar-se dele. Não importa o que, esse homem ousou fazer o primeiro movimento. João olhou para Zhao Ai e acalmou seu rosto, ao menos na superfície. Então ele disse com uma voz séria, você realmente não sabe por que eu vim. Zhao Ai sorriu fracamente, para ser honesto, eu sei por que você veio. Mas eu quero saber o que você vai fazer se eu rejeitar. Você vai fazer esses navios de guerra me atacar? João bufou friamente, talvez, mas eu insisto que você pense com cuidado. Se você recusar, o que você acha que a família pensaria de você? Eu também farei as pessoas da família abstenham-se de abrigar você. Zhao Ai olhou para João e sorriu levemente, eu estou bem com isso. Mas você também tem que pensar sobre as consequências se isso acontecesse. Você já fez isso? João olhou para Zhao Ai friamente, é inútil me assustar. Isso caberá a você sozinho. Você não será capaz de causar uma confusão, já que ninguém vai ouvir você. Zhao Ai continuou sorrindo e depois disse, isso não é necessário, eu não sou um caqui suave que você pode apenas apertar. Eu vou resistir, e eu vou ser feroz. Eu temo que você não será capaz de lidar com isso. Viver em outro mundo. Capítulo 385. João não acreditou nas palavras de Zhao Ai. Na sua opinião, Zhao Ai era um mago negro que ofendeu a Igreja Radiante e foi forçado a deixar sua casa. Ele não tinha nenhuma outra maneira de sobreviver. Assim, João não temeu as ameaças de Zhao Ai. Ao invés disso, ele mostrou um sorriso frio e disse, não precisa me assustar, não adianta falar grandes palavras. Você veio buscar refúgio com a nossa família, mas se recusa a pagar o preço. Você não está sendo desavergonhado em pegar o dinheiro da minha família? Zhao Ai encarou João, ele não pensou que isso era o que João pensava dele. Mas ele não se importou, ele apenas olhou para João e disse, não ao todo, e por que eu seria desavergonhado? Se eu não fosse um mago negro quando eu vim fazer negócios na cidade Água Celestial, você ainda me estabeleceria? Se eu vim para a cidade Água Celestial, a sua família ainda iria me proteger? Quando eu vim para a cidade Água Celestial, eu não pedi para sua família proteger meu bem-estar. Eu não pedi para ficar na mansão do Lorde da cidade, foi Smith que me fez ficar lá. Nunca foi a minha intenção ficar lá. E agora você quer levar isso em conta. Você não pode estar sendo mais errado. Ele estava certo, mesmo se ele não fosse um mago negro, a família ainda o protegeria dentro da cidade Água Celestial. Essa era uma das razões do porquê a cidade Água Celestial floresceu. Se eles não fizessem isso, a cidade não teria chegado ao seu nível atual. João ficou sem palavras por bastante tempo. Ele não sabia como responder. Ele olhou para o rosto de Zhao Ai e não pôde deixar de sentir sua raiva aumentar. Então ele disse em voz alta, você está dizendo que você não vai me dar a coisa que eu quero? Se você não entregar, então eu vou ser indelicado. Zhao Ai olhou com interesse para João e disse, indelicado?
Você quer me atacar? Você tem a força. João olhou nos olhos de Zawai e sentiu frieza em seu coração. Ele sabia que ele foi longe demais em perguntar e até mesmo fez isso no navio de Zawai. Se Zawai quisesse lidar com ele, seria muito fácil. Ele ouviu que a força de Zawai não era fraca. No entanto, João deu uma olhada para a pessoa atrás dele e acalmou seu coração. Essa pessoa era alguém que foi enviado pela família para ajudá-lo e foi colocado como seu caseiro. Embora esse homem sempre dissesse nós não podemos fazer isso, nós não podemos fazer aquilo, sua força era realmente muito formidável, um mago negro do 7º nível. Quando João viu esse homem, ele sentiu relaxado. Ele virou sua cabeça para Zawai e disse, se você realmente tem a habilidade de lidar comigo, então me mostre. Zawai sorriu fracamente e disse, testemunhe isso. Então ele acenou sua mão, cobrindo o céu sob os 10 navios com um número incontável de mortos-vivos. Logo, os navios estavam sobrecarregados pelas invocações de Zawai. Ninguém esperou que Zawai lidasse com os navios ao invés de João. Depois de um tempo, não haviam pessoas vivas restantes nos navios. Então Zawai acenou sua mão por um segundo, fazendo 10 aglomerados de névoas negras irem na direção dos navios. Depois que as névoas desapareceram, toda a tripulação original daqueles 10 navios foram transformados em mortos-vivos. Zawai olhou para o estupefato João e disse, eu vou aceitar esses 10 navios enquanto preparo um biote para você. Você não tem muitas pessoas sobrando de qualquer forma. Deve haver navios que passam por esse lugar, então você deve ser capaz de chegar na cidade Água Celestial em alguns dias. Então ele acenou suas mãos enquanto os 10 navios eram levados pela recém-adquirida tripulação de mortos-vivos de Zawai. João estava congelado enquanto tudo isso acontecia. Ele não achou que Zawai faria isso, e isso estava completamente fora de suas expectativas. A pessoa enviada pela família apenas ficou ali e suspirou em seu coração. O movimento de Zawai era muito bonito. Ele só embaraçou João enquanto levava em conta o rosto da família Calci. Com a força de Zawai eles não seriam capazes de fazer nada. O caseiro olhou para os 10 navios que eles inicialmente trouxeram e viu que toda a tripulação tinha se tornado em mortos-vivos de alto nível. Transformar milhares de pessoas em mortos-vivos de alto nível não era algo fácil de fazer, nem mesmo ele podia fazer isso. Mesmo se ele fizesse isso, seu tempo de vida iria cair drasticamente. Isso fez ele ter um novo entendimento da força de Zawai. Ao mesmo tempo, ele também notou que os navios de Zawai também estavam cheios com esses mortos-vivos de alto nível. Isso significa que haviam ainda mais mortos-vivos no bolso de Zawai. Vendo os navios sendo arrebatados, João estava assustado. Ele ficou com raiva quando sua expressão pálida se virou para Zawai. Então ele gritou selvagemente, mate-o. Mate-o para mim. Apenas quando ele disse isso, um par de mãos poderosas o segurou. João se virou para olhar e viu o caseiro que a família enviou. O caseiro calmamente olhou para ele e disse, jovem mestre, esse não é um assunto engraçado. Vamos sair. Então o caseiro se virou para Zawai e disse, Senhor Zawai, eu vou ter que pedir para você preparar um bote para nós. Além disso, por favor, prepare água e comida bastante. Zawai olhou para o caseiro e sorriu fracamente, sem problemas. Eu também vou enviar uma carta para o irmão Smith para que ele envie pessoas para pegar vocês assim que possível. Senhor, eu também devo adicionar que não importa como a família Calci lide com isso depois, minha postura permanece a mesma. Eu apenas quero que você diga à família para pensar cuidadosamente da próxima vez. Diga a eles que não enganem suas mentes com os benefícios na frente de seus olhos. Então ele acenou sua mão para seus mortos-vivos prepararem as coisas para João. Zawai deu um assobio quando uma águia de sangue saiu do espaço. Ele escreveu algumas palavras para ele enviar a carta para Smith pela águia. Ele não ignorou João. Zawai virou sua cabeça e disse, bem, João, você pode ir agora. O biote tem comida e água bastante para 7 dias. Eu coloquei um pouco de vinho também. Embora esse biote não seja grande, é o bastante para seu grupo se sentar confortavelmente dentro. Esse não é um navio à vela, então você não tem que fazer nada. Enquanto nada acontecer, os homens do irmão Smith devem chegar em 3 dias. Você não estaria em um grave perigo. João queria retrucar, mas ao invés disso foi puxado pelo seu caseiro. O caseiro sabia que não tinha sentido em falar para Zawai desse ponto.
Seria melhor se eles saíssem cedo. Eles realmente subestimaram a força de Zhao Ai. Ao mesmo tempo, o caseiro pensou sobre fazer a família mudar sua aproximação com relação a Zhao Ai. A outra parte era um homem que eles não podiam brincar, sua força era muito grande. O caseiro lembrou que todos os mortos-vivos enviados por Zhao Ai para atacar os 10 navios eram todos mortos-vivos de alto nível. Haviam dezenas de milhares deles, quase equivalente à força de 3 legiões. Uma pessoa controlando 3 legiões daqueles mortos-vivos que não temiam a morte. Como alguém pode mexer com essa pessoa? Esse homem não era apenas um caseiro, ele também era alguém enviado pela família para agir como um espião. A família Calci enviou esses caseiros para cada um dos sucessores com o objetivo de monitorar e avaliar sua performance. Eles foram enviados para avaliar a pessoa se eles eram ou não capazes de segurar a posição de patriarca. Eles eram muito essenciais para o processo de seleção. Naturalmente, esse assunto não foi divulgado para os candidatos. Eles somente pensaram que a família estava cuidando bem deles. É por isso que eles enviaram aqueles caseiros para ajudar suas vidas diárias. Zhao Ai não se importou mais com eles. Ele queria que a família Calci aprendesse algo desse encontro. Ele queria fazê-los saber que ele não temia, enquanto ao mesmo tempo, esperava descobrir como a família continuaria com esse assunto. Se eles lidarem bem com isso, então tudo estaria bem. Se eles não lidassem bem, então Zhao Ai olharia para outras direções, já que a família Calci não era digna de sua cooperação. Olhando para o bote de Juan que estava lentamente se transformando em um ponto preto, Laura expressou suas preocupações. Irmão Ai, isso é bom o bastante. Nós estamos dando rosto o bastante para o irmão Smith? Zhao Ai sorriu levemente e disse, não se preocupe, eu mandei uma águia de sangue carregar o cajado fantasma. Além disso, eu mandei algumas delas patrulharem o céu ao redor por alguns dias. Assim que uma situação acontecer, nós estaremos lá para salvá-los. Depois de tudo, ele ainda é o irmão mais novo do Smith. Nós não podemos fazê-lo enfrentar algum problema, nós somente queremos ensiná-lo uma lição. Caso contrário, nós não seremos vistos altamente pela família Calci. Eles só vão nos tratar como servos. Eu não quero isso. Laura sentiu enquanto ela suspirava. Eu não acho que alguém como ele existisse dentro da família Calci. Foi surpreendente. Eu espero que o irmão Smith possa encontrar uma solução assim que possível. Zhao Ai sorriu e disse, não importa se ele levar muito tempo. Nós podemos apenas ficar na ilha do pequeno Jin e continuar aprendendo a como fazer a bebida. Neste momento, o macaquinho expressou seu deleite, fazendo Zhao Ai e os outros rirem. Neste momento, no bote, Juan estava nervoso enquanto olhava para seu caseiro. Zage, o que você está fazendo? Por que nós temos que ouvir suas palavras? Por que nós não enfrentamos? A família disse que você é forte. Porque eu vi que você é um bom para nada agora. Zash olhou para Juan e respondeu com calma, jovem mestre, seria impossível para nós ganharmos de Zhao Ai. Você não viu? Ele apenas liberou dezenas de milhares de mortos-vivos de alto nível. Dezenas de milhares. Se nós lutássemos com ele, então nós estaríamos apenas cortejando a morte. Mesmo se ele não nos matasse, seria simples nos capturar. Isso é o porquê não resistimos. Embora Juan estivesse muito nervoso, ele não era um tolo. Depois de recordar a situação de Zhao Ai enchendo seus com mortos-vivos, ele não pôde deixar de sentir-se assustado. Ele sabia que o que Zashi disse estava certo, mas ele não conseguia apenas aceitar essa humilhação. Desde sua infância até o presente, Zhao Ai foi o único que tratou ele desse jeito. Juan rangeu seus dentes enquanto ele se sentava. Ao mesmo tempo, ele fez um juramento em seu coração que ele com certeza diria esse assunto para o seu pai. Ele deve retornar essas ações de Zhao Ai e lavar essa humilhação. Viver em outro mundo. Capítulo 386. Smith estava atualmente no seu próprio escritório, escrevendo uma carta para o seu irmão mais velho. Ele queria explicar a situação de Zhao Ai em detalhes. Ele queria que a família mudasse sua maneira de se aproximar de Zhao Ai. Smith sabia que a coisa mais importante para a família era Zhao Ai. Aqueles peixes de fogo ficaram em segundo lugar. Dinheiro não podia se comparar ao que Zhao Ai poderia trazer. Smith nem mesmo hesitaria em trocar toda a cidade Água Celestial pela lealdade de Zhao Ai, mas isso era naturalmente impossível. Smith também sabia que Zhao Ai não era o tipo de pessoa que podia ser atraído com dinheiro.
Embora parecesse que Zhao Ai amasse dinheiro, cada simples moeda que ele conseguiu era legitimamente conquistado. Mesmo quando ele roubou do grão-duque Liu Enart todos os seus pertences, Zhao Ai fez isso com sua própria habilidade. Smith também sabia que Zhao Ai levou o sentimento fortemente em conta. Isso era o porquê Smith tinha tomado conta de Huin todo esse tempo. Embora a família de Huin não tivesse enviado alguém para buscá-la ainda, ela estava muito segura dentro da cidade Água Celestial. Ela podia andar por aí e brincar sem se preocupar com a sua própria segurança. Embora Zhao Ai raramente visitasse Huin, Smith tomou conta dela muito bem. Ele queria que Zhao Ai soubesse que ele estava ajudando-a secretamente. Isso era para que Zhao Ai pudesse desenvolver até mesmo um pequeno rastro de gratidão em direção à família Calci, o que pode ser levado em conta se alguma vez a família precisasse de suas habilidades no futuro. Mas os esforços meticulosos de Smith foram destruídos com esse único movimento da família. Smith entendeu que se esse assunto não fosse lidado apropriadamente, Zhao Ai não trabalharia com a família mais. Essa perda seria muito grande. Smith não acreditava que Zhao Ai temia a Igreja Radiante. Com sua atitude com relação à igreja, como ele poderia estar com medo? Em adição, Zhao Ai era um príncipe herdeiro na pradaria dos Homens Fera onde a Igreja Radiante não podia alcançar suas mãos. Então mesmo se a família não colocasse qualquer importância em Zhao Ai, ele ainda podia se esconder dentro da pradaria. Neste momento, a igreja não teria maneiras para lidar com ele. Neste momento, Pew entrou. Somente Pew era capaz de entrar no escritório de Smith sem notificação. Quando Smith viu Pew, ele olhou para o papel na outra mão e perguntou: "Tio Pew, qual é o problema?" Pew calmamente entregou o papel para Smith. Vendo a expressão de Pew, Smith sabia que algo deveria ter acontecido. Ele imediatamente recebeu o papel e leu seu conteúdo, então seu rosto se tornou muito feio em um instante. Bang! Smith bateu na superfície da mesa, então se levantou. Ele caminhou ao redor da sala enquanto murmurava: "Isso não faz sentido. Por que ele faria isso? Por que ele está fazendo as coisas mais difíceis para mim?" Pew sabia que Smith não estava falando sobre Zhao Ai, mas sobre Juan. Juan quase empurrou Zhao Ai para o lado oposto. Felizmente, Zhao Ai foi paciente, e apenas ensinou uma lição para Juan. Caso contrário, as coisas teriam sido muito más para a família Calci. Smith não estava nervoso sobre como Zhao Ai tratou Juan. Pelo contrário, ele se sentiu aliviado. Nos últimos anos, Juan tinha sido extremamente insuportável. Juan estava ficando cada vez mais excessivo. Era hora de alguém lhe ensinar uma lição. Neste ponto, a voz séria de Pew pôde ser ouvida. "Eu já organizei as pessoas para que encontrem o quinto jovem mestre. Jovem mestre, você deve preparar e resolver esse assunto assim que possível. Ou então, o quinto jovem mestre pode criar ainda mais problemas quando ele voltar." Smith assentiu. Não é apenas uma possibilidade, é certeza. Com o pequeno Ai lhe dando uma lição, eu acho que ele com certeza vai incitar a família para lidar com Zhao Ai quando ele voltar. Esse assunto deve ser cuidado, senão a família certamente sofreria. Eu sempre tive esse sentimento que Zhao Ai tem muitos segredos e o que ele nos mostrou era apenas a ponta do iceberg. Nós não podemos empurrá-lo para se tornar nosso inimigo. Pew estava em aprovação com a visão de Smith. Ele teve muitas interações com Zhao Ai, então ele tinha um pouco de entendimento sobre seu visitante. Como Smith disse, Pew também pensou que havia muitos segredos que Zhao Ai não tinha revelado ainda. Com certeza seria insensato para a família transformá-lo em um inimigo antes deles saberem tudo sobre Zhao Ai. Pew assentiu e disse: "Nós ainda temos alguns dias. Mas eu na verdade estou preocupado sobre a segurança do quinto jovem mestre. Agora que o quinto jovem mestre foi jogado no mar pelo Zhao Ai, talvez tenha algumas pessoas que desenvolveram pensamento de atacá-lo. Não esqueça, nós temos muitos inimigos." Smith balançou sua cabeça e sorriu. "Não precisa se preocupar, o pequeno Ai já cuidou disso. Pode-se ver que ele ainda não quer ter uma desavença conosco. Eu tenho certeza que ele deve ter enviado alguém para proteger a segurança do Juan." Pew assentiu, então Smith suspirou e disse: "Tio Pew, tenho certeza de trazê-lo de volta em segurança. Nenhum outro resultado é aceitável." Neste momento, Zhao Ai estava sentado no convés enquanto observava a situação de Juan. Ele não podia deixar Juan sofrer um acidente, senão, ele não teria nada para dizer para Smith.
Ele também não seria capaz de cooperar com a família Calci mais. Assim, ele só podia garantir a segurança de Smith. Ele também queria ver como a família reagiria nesse cenário. Mas ele realmente não se preocupou muito. Essa área ainda estava sob o domínio da cidade Água Celestial. A influência da família Calcia que ainda deveria ser muito forte. E apenas como o que ele esperava, um navio da família Calci veio pegar João depois de 3 dias de enviar a carta. Zhao Ai se sentiu aliviado. Atualmente, eles estavam agora se aproximando da Ilha do Macaco. Quando Zhao Ai voltou para a cidade Água Celestial, ele não foi ver Huin. Ele sabia que ela não queria vê-lo, e da investigação de Laura, Huin já estava vivendo feliz na cidade. Zhao Ai não queria perturbá-la. Naturalmente, ele sabia o que Smith estava fazendo secretamente. Zhao Ai realmente colocou no coração o que Smith fez. Isso provou que Smith sinceramente o considerava profundamente em seu coração. Desta vez, Zhao Ai obteve 10 navios adicionais. Adicionando aos 3 que ele obteve mais cedo, o Espadarte e o Aven, ele agora tinha um total de 15 navios. 15 navios não era um número pequeno. Muitas famílias não iriam necessariamente ter esse tanto de navio. Embora a capacidade desses navios em armazenar carga não fosse tão bom quanto os cargueiros, Zhao Ai ainda pensou que esses navios ainda eram úteis. Em 5 dias, eles finalmente chegaram na Ilha do Macaco. Eles podiam atualmente chegar em um tempo mais cedo, mas Zhao Ai não queria ser suspeito, então ele apenas fez uma viagem normal para a ilha. A proposta de Zhao Ai em retornar para a ilha foi principalmente para estudar a maneira de fermentar cerveja do pequeno Jin. Para esse assunto, ele trouxe alguns homens-fera. Já que esses homens-fera tinham um pouco de experiência em fazer bebida, eles deveriam ser capazes de aprender com bastante facilidade. A Ilha do Macaco ainda era a mesma. Quando Zhao Ai e os outros desceram do navio, os companheiros da tribo do pequeno Jin já estavam esperando por eles. Zhao Ai e os outros não foram educados e imediatamente montaram nas costas de alguns gorilas enquanto eles voltavam para o ninho. Essa foi a primeira vez que os homens-fera vieram para a ilha, então eles estavam congelados ao ver as grandes árvores. Eles não imaginavam que haviam tais grandes árvores que existiam neste mundo. Então, Zhao Ai os introduziu à fruta do pão. Ele apenas plantou as árvores no espaço, então não houve frutas que foram produzidas ainda. Depois de ficar no local do pequeno Jin por um tempo, Zhao Ai pegou algumas frutas do pão e cerveja antes de voltar para a fortaleza da Montanha de Ferro. Embora eles não tivessem retornado por muito tempo, não houveram grandes mudanças que ocorreram na fortaleza além do fato de que Roquead e Bloquead se retiraram recentemente por um tempo. Eles estavam trabalhando duro, esperando romper seu gargalo. Para ser honesto, as aptidões de Bloquead e Roquead não eram tão grandes. Mas eles estavam dispostos a trabalhar duro, o que raramente era visto em algumas pessoas. Zhao Ai adorou essa qualidade. Quando o grupo de Zhao Ai chegou na sala de estar da fortaleza, Gren, Merin e Kun estavam presentes. Quando ele viu o grupo aparecer, Gren sorriu e disse: "Oh!" Ficou entediado brincando e decidiu voltar para casa. Zhao Ai sorriu e disse: "Um pouco. A cidade Água Celestial é muito boa. Eu também fui encontrar alguns escravos. Eu pensei que era hora de aumentar o número de pessoas que nós temos aqui." "Certo, vovô Gren, eu tenho algumas coisas boas aqui." Então ele tirou uma fruta do pão e uma garrafa de cerveja. Gren olhou curiosamente para a fruta do pão. Zhao Ai sorriu fracamente enquanto ele abria. Quando a fruta foi aberta, a carne dentro imediatamente inflou. Gren estava surpreso quando ele provou a fruta. Embora pareça estranha, era muito interessante, e também era muito boa. Então Zhao Ai o fez experimentar a cerveja. Embora Zhao Ai informasse que ele iria estar levando alguns fabricantes de bebida, Gren não foi informado sobre qual bebida eles estariam fazendo. Agora que Zhao Ai trouxe algumas amostras de volta, Gren estava curioso e experimentou-a. No entanto, o gosto era muito decepcionante. E é verdade, o estado da cerveja era muito ácida por causa do método atual de fermentação. Não foi uma coisa muito boa para beber no momento. Gren não entendeu por que Zhao Ai queria fazer essa coisa. Gren colocou o copo na mesa e se virou para Zhao Ai enquanto lhe dizia: "Jovem mestre, nós realmente precisamos fazer isso desta vez? Para ser honesto, isso não é saboroso." Zhao Ai sorriu e respondeu: "Com certeza não é saboroso no momento. Isso é porque o pequeno Jin não cuidou bem disso. Se nós fermentarmos apropriadamente,
O sabor com certeza vai ser muito diferente, eu tenho certeza. Além disso, eu estou preparando para começar a cultivar algumas árvores do pão aqui. Embora seja uma árvore, tem um rendimento maior do que o arroz de bambu. O que você acha? Green assentiu e disse, essa coisa é realmente boa. Pode até mesmo mudar a base alimentar do continente. É uma coisa boa plantar isso. Mas jovem mestre, essa árvore cresce em uma ilha. Seu clima é muito diferente comparado aqui. Eu não acho que nós precisemos plantá-las em larga escala. Nós devemos fazer em pequenos lotes e ver se elas podem sobreviver nesse meio ambiente. Se não puder, então nós não temos escolha além de esquecer sobre ela. Zhao Ai pensou por um momento antes de assentir. Por causa do espaço, ele tinha esquecido sobre os efeitos do clima. Parece que a situação aqui era o mesmo que na Terra. Haviam algumas frutas do sul que não podiam ser plantadas no norte por causa da diferença climática. Mas Zhao Ai já tinha decidido plantar algumas árvores do pão dentro do espaço. O rendimento dessa árvore era muito alto. Se elas crescerem no espaço, uma temporada de colheita da árvore do pão poderia bater 3 temporadas de colheita de arroz de bambu. Quando essa árvore do pão produzir sua fruta, ele poderia vendê-la para os homens-fera. Zhao Ai acreditou que os homens-fera com certeza amaria muito. A fruta era muito conveniente de carregar e podia ser comida instantaneamente depois de ser aberta. Além disso, podia ser armazenada por muito tempo. Para os homens-fera, esse era o tipo de fruta que eles queriam obter. Merine riu alegremente e disse, jovem mestre, com certeza será uma coisa boa plantar essa árvore. Pode ser preparada muito facilmente. Se nós plantarmos um grande número dentro do espaço, nós podemos vendê-la para o continente também. Você mencionou que a fruta do pão pode substituir o grão vendido para os homens-fera. Mas você não sabe o quão popular essa comida será quando for vendida para os humanos também. Essa fruta é como o grão, já que pode ser preparada e comida com facilidade. Zhao Ai olhou, então ele coçou sua cabeça. Eu realmente esqueci sobre esse ponto. Você está certa, vovó Merine. Venha pegar algumas dessas frutas e tente cozinhar com elas. Merine assentiu, muito bem, eu vou tentar. Gren olhou para Zhao Ai e disse, jovem mestre, atualmente é inverno. Você não pode fazer nada aqui agora. Nós não podemos ir para as montanhas e procurar por pedras também. Que tal você ir encontrar algumas ilhas e ver se você pode pegar algumas pedras lá e trazê-las para cá? Caso contrário, nós teremos que esperar até a primavera antes de continuar com nossas plantações. E eu acho que seria muito tarde nesse ponto. O que você acha? Zhao Ai pensou sobre as palavras de Gren e depois disse, bom, eu vou encontrar algumas pequenas ilhas inabitadas e trazer suas pedras para cá. Além disso, desse jeito, nós não teríamos que destruir as terras negras no futuro. Gren assentiu e depois disse, qual é a situação na cidade Água Celestial? Zhao Ai disse a Gren e aos outros sobre os acontecimentos na cidade Água Celestial. Ele não escondeu nada deles. Desta vez, o assunto com a família Calci tinha dois lados, um é bom e o outro é mau. O bom envolveu eles sendo capazes de continuar cooperando com a família. A coisa má envolveu eles recuando, e fazendo sua posição no continente exigir mais firmeza. Zhao Ai esperou que Gren se preparasse para os dois cenários. Depois de ouvir a recordação de Zhao Ai, Kun suspirou e disse, não importa onde, a luta pelo poder existe. Desta vez, o pequeno Ai fez um bom trabalho. Nós devemos deixar a família Calci saber que nós não somos ingênuos, somente então eles vão respeitar a nossa posição. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solen irmãos, Solen irmãos.